Olá pessoal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema de orçamentos e ordem de serviço, vamos dar continuidade à nossa classe de funcionários. Na aula passada eu mostrei para vocês passo a passo como que a gente cria uma classe para ela trabalhar junto com o formulário de CRUD, tá? Essa classe aqui que vocês estão vendo na tela, eu expliquei a questão das propriedades, a questão do private aqui, do public, do constructor, do destructor, e a gente vai dar sequência para fazer a nossa tela de consulta de funcionários funcionar utilizando essa classe que a gente está criando, tá? Eu coloquei alguns comentários aqui para ficar mais fácil para quem está baixando o código-fonte dessa aula e desse sistema lá na seção de membros, tá? Se você quiser, é só se filiar à seção de membros. Primeiramente eu vou adicionar uma unit aqui na uses para ela poder funcionar, que faltou adicionar na aula passada. Então eu coloco firedac.deapt, tá? E agora a gente precisa criar uma função, pessoal, para a consulta aqui funcionar, a própria função de consulta, tá? Dessa classe de funcionários. E essa função vai estar ligada nesse data search aqui, ds consulta, que é ligada no nosso dbgrid, tá? Então, para isso a gente precisa criar a procedure ou a função aqui na nossa classe. Lembrando que se você for acessar ela de fora da classe, que é o nosso caso aqui, então a gente tem que criar ela na seção public, ou seja, na seção pública, para ela poder aparecer fora da classe, tá? Então a nossa função, eu vou dar um nome para ela de function consultar, tá? No outro curso nosso que já encerrou aqui no canal, no YouTube, a gente faz uma função única para consultar, inserir e alterar. A gente chama de função operações do CRUD. Nesse curso a gente vai separar, tá? Porque é melhor deixar separado para evitar problemas, tá bom? Então a function consultar vai ter um parâmetro texto, que é o texto que a gente quer encontrar, e ela vai retornar uma query, pessoal. Ela vai retornar uma TFD query, tá? Então, o retorno dela vai ser a própria query de consulta que a gente vai ligar lá no dbgrid. Eu dou um Ctrl Shift C, o Delphi me cria automático essa declaração aqui embaixo, tá? E aí eu posso trabalhar essa função. Vou colocar um try final aqui, e essa query consulta a gente já criou ela, já inicializou junto com a classe. E a gente destrói ela também junto com a classe. Então, eu vou trabalhar ela aqui, vou dar um close nela, vou dar um Ctrl C nessa linha para ficar mais fácil. E aí a gente vai adicionar o select nela, dentro aqui, através do SQL, da propriedade SQL dessa query. Então eu coloco sql.clear e sql.add, e aí eu posso adicionar minha cláusula SQL aqui nesse add, tá? É a mesma coisa que se eu tivesse um componente físico e fosse lá e adicionasse dentro dele o SQL, tá? Só que aqui a gente está fazendo manualmente. E o result da função aqui no finally vai retornar a própria query consulta, tá? Então, em vez de criar a query consulta lá no data módulo, a gente cria ela aqui dentro da classe, tá? Depois de executado o SQL, a gente pode dar um open nessa consulta, porque como é um select, a gente usa open. Se fosse um insert update, a gente usa exec SQL, tá bom? Aqui no nosso IB Expert, a tabela de funcionários está em branca. Eu vou copiar aqui a lista de campos, ou melhor, eu vou vir aqui no DDL, vou copiar essa declaração dela aqui e colar ela aqui para ficar mais fácil de a gente escrever o select, tá? Então eu vou trocar aqui por select, lembrando a vocês para não colocar select asterisco, porque select asterisco ele demora um pouquinho a mais para executar. Num banco de dados como o nosso aqui, não tem problema porque ele é muito pequeno, tá? Mas num banco de dados grande, sempre coloque o nome de todos os campos no select, o nome dos campos que você vai utilizar, tá bom? Então, montando aqui o nosso select, eu poderia colocar sql.add também nas linhas de baixo, ou se não, simplesmente adicionar um mais aqui, ó,
que é a mesma coisa, tá? Então eu vou adicionar o mais nos campos e aqui no final fechar as aspas e um mais também, tá? Então select de funcionário, ds nome, ds função, número do telefone, from funcionários, que é o nome da nossa tabela, e aí eu preciso colocar a cláusula where e a cláusula order by, tá? Então o where vai ser aonde a gente vai buscar o dado que a gente está procurando, tá? E eu vou utilizar para isso o campo ds nome. Então ds nome like texto. Lembrando que o like é um pouquinho lento, pessoal. Se vocês puderem evitar de usar o like também, ele carrega, ele deixa um pouquinho lento o select, tá? Principalmente do jeito que a gente vai fazer aqui, é o like concatenado com a porcentagem, para ele buscar parte do texto em qualquer local ali do valor, tá? Então depois eu coloco um order by ds nome, ESC, porque eu quero que ele fique em ordem crescente, a ordenação, tá? Então, repetindo aqui, o like ele demora um pouquinho mais. No nosso banco de dados aqui, como vai ser pequeno, não tem problema, tá? Mas se você tiver um banco grande, ele pode dar problema de performance, tá? Então, aqui eu coloco o fchar consulta.parambyname. Eu vou atribuir ao nosso parâmetro texto, que eu coloquei ele depois do like, o asString, e ele vai receber o valor que eu passar na variável texto concatenado com a porcentagem. Repetindo aqui, essa forma de busca não é a ideal, tá? Mas para o nosso caso, em tabelas pequenas, não tem problema. Eu sugiro que vocês acompanhem o canal meu querido Firebird SQL, tá bom? Lá ele dá dicas de como melhorar a performance do seu select, tá? Aqui, para exemplo da programação do Delphi, a gente pode utilizar, porque o banco é pequeno, não tem problema. Voltando aqui no nosso formulário, eu vou adicionar uma quer, pessoal, por quê? Para ficar mais fácil de eu adicionar os campos, as colunas no dbgrid, as colunas que eu quero pesquisar. Isso daqui é uma forma que eu estou mostrando para vocês, como agilizar a criação dessas colunas. Ao invés de a gente criar uma por uma, buscar o nome do campo, colocar o título, eu faço dessa forma, eu coloco uma query, já que a gente não tem essa query aqui, vai usar da classe, eu coloco essa query temporária só para ela me gerar os campos e eu poder puxar ele direto no dbgrid, tá? Então eu estou colocando aqui, coloquei o SQL dentro dela, puxei os campos aqui, e eu ligo o nosso data search nessa query e aí eu habilito os campos aqui no dbgrid, tá? No nosso caso aqui também é uma tabela pequena, isso não faz diferença, daria para colocar manualmente cada campo, mas quando for uma tabela grande, isso daqui agiliza a sua programação, tá? Então eu vou ficar com dois campos aqui no nosso dbgrid, que é o nome e a função, e depois de adicionado eu posso trocar o título dele, e depois que trocar o título dele eu posso apagar a nossa query, tá? Então ds nome, eu venho aqui no título e vou colocar nome do funcionário, que vai ser o nosso campo de busca, e depois a gente vai ter a coluna de função, que é o cargo que esse funcionário exerce dentro da empresa, tá? Então eu coloco aqui função, posso deixar só o função, como posso também colocar aqui um barra cargo, tá? Então, depois de adicionado as colunas, eu posso apagar quer, porque a gente não vai usar. Vou posicionar aqui, apesar de não fazer diferença, porque a nossa consulta vai abrir dentro do formulário, ocupando o tamanho da tela ali praticamente todo, tá? Depois a gente vê como que faz para mexer nesse layout aqui. Aí eu vou vir aqui no nosso EDT consulta, pessoal, e no evento dele onKeyDAO, eu vou ter que pegar o Enter e executar a consulta. Porque a gente não tem botão de consulta, ó. A gente simplesmente pega o Enter e executa a consulta. No nosso consulta padrão, que é o formulário da onde o consulta funcionários é herdado, não tem nenhum procedimento dentro desse EDT consulta aqui DAO, tá? Então a palavra inherit aqui, se até quiser tirar, pode tirar, mas no caso a gente vai deixar só
para referência, para lembrar que ela está referenciando ao consulta padrão também, tá? Então aqui eu posso testar se a tecla digitada for igual ao VK Return. Isso daqui vocês estão acostumados a ver aqui no canal já. O VK Return corresponde à tecla Enter, tá? Então, se eu pressionar a tecla Enter, eu vou executar a consulta, que está dentro do funcionários.consultar, tá? E aí eu preciso passar o texto que eu quero consultar aqui na função, tá? Só que o funcionários aqui ele não está reconhecendo. Por quê? Porque eu não declarei nenhuma variável do tipo tFuncionários. Então eu vou colocar ela aqui, funcionários, aqui não é recebe, aqui é 2 pontos, do tipo tFuncionários. E para ele reconhecer eu preciso dar um Alt F11 e adicionar na uses da interface, tá? Por quê? Porque a implementation está aqui embaixo. Se eu colocar embaixo, ele não vai reconhecer. Então eu preciso colocar lá em cima a classe funcionários, tá? Aí ele passou a reconhecer esse tipo de variável. E aqui eu coloco o edt consulta.text, que é o valor que eu estou querendo consultar. Então dessa forma a gente vai executar a consulta. Só que ela ainda não está ligada no nosso dbGrid. A quer consulta que está dentro da classe funcionários ainda não está ligada no nosso dbGrid. Então a gente precisa adicionar ela. E para isso eu preciso inicialmente criar a classe, inicializar ela, tá? E para quem não entendeu, pessoal, ó, o PNL aqui, o PNL topo é do tipo tPane, ó, o LBL título é do tipo tLabel. É a mesma coisa de eu colocar aqui, ó, deixa eu só arrumar aqui, voltar aqui, ó. É a mesma coisa de eu declarar aqui funcionários do tipo tFuncionários, tá? Então, esse é o conceito que a gente usa aqui. A gente declarou a classe funcionários e agora a gente declara um tipo. Assim como você declara um label, um painel, a gente declara uma classe aqui também, tá? Um tipo tFuncionários. Então, pessoal, aí a gente vem aqui no evento onCreate do formulário, tá? E coloca a criação dessa classe, a inicialização. Então, no evento formCreate, eu vou colocar funcionários, vai receber o tFuncionários.create. Tá? Da mesma forma que a gente cria um formulário, por exemplo, a gente cria uma query em tempo de projeto, a gente coloca aqui a criação da nossa classe. Por quê? Porque se ela não tiver criada, ela vai dar access violation. Então, quando eu criar o formulário de consulta de funcionários, eu vou criar a classe funcionários, tá? E eu vou passar para ela o nosso conexão, tá? Por quê? Porque a criação da classe exige que você coloque o componente de conexão do banco de dados para falar que essa classe ela está associada com a nossa conexão no banco de dados que a gente fez na aula passada, tá? Então, para isso, a gente coloca aqui o tFuncionários.create form conexão.fdconnection, tá? A gente já adicionou o form conexão aqui quando adicionou a query física para testar lá as colunas do dbGrid. Então aqui no form create criou o formulário de funcionários, cria a classe junto, tá? Então cria a variável do tipo tFuncionários e atribui a conexão do banco a essa classe, tá? A esse tipo aqui, tipo funcionários. Então dessa forma a gente já pode acessar as propriedades da classe sem se preocupar com access violation. E no form close, pessoal, aqui no consulta padrão, ó, ele tem um código, tá? E libera, inclusive, liberação da memória. O formulário é liberado da memória nesse form close. Então eu vou colocar ele antes do inherit, eu vou destruir a funcionários.destroy. Tá? Vou utilizar a função de destroy do funcionários para ele destruir a classe antes de destruir o nosso funcionário. Eu criei uma classe, eu preciso destruir ela para evitar o memory leak, tá? Então, dessa forma, o nosso consulta, eu vou colocar aqui o comentário, realize uma nova consulta. Então, dessa forma, o nosso consulta já está pronto para funcionar. Falta fazer algumas alterações aqui, pessoal.
A primeira é no Create. Assim que eu criar a classe de funcionários, ele vai criar a quer consulta e aí eu posso associar essa quer consulta do funcionários ao nosso data search para ele ligar no DBGrid. Então eu coloco aqui ds consulta ponto dataset recebe funcionários quer consulta. Dessa forma aqui é a mesma coisa que eu tivesse a quer consulta no formulário e ligasse ela, o data search, a essa quer, tá? Então ligo o data search a quer consulta da classe funcionários. Tá? Então agora que o nosso DBGrid está ligado a uma query, eu posso compilar para ver o resultado que vai ficar. Então eu vou abrir aqui o nosso form de funcionários. Se eu der um enter aqui, pessoal, parâmetro texto não encontrado. Vamos verificar aqui o que está de errado no nosso SQL, que ele não encontrou o parâmetro texto. Vamos vir aqui na função consultar. O problema está aqui, ó, pessoal. Depois do parâmetro eu tenho que deixar um espaço, porque como eu adicionei o mais aqui para colocar as linhas, ele considera que é uma coisa só. Ele concatena a linha de cima com a linha de baixo, então tem que colocar o espaço lá. Aproveitando essa pausa aqui, no funcionários eu vou adicionar lá na tabela manualmente um funcionário para a gente poder testar corretamente essa consulta, tá? Então funcionário para teste, função administrador, telefone não vou colocar por enquanto. Então eu posso compilar de novo, voltar funcionários e agora sim. Só que ele está bagunçado aqui o layout do nosso DBGrid. Para arrumar isso daí, pessoal, eu vou fazer a chamada de duas funções que está aqui na classe, na Unity Funções. Duas funções, dois procedimentos ali que ajustam o tamanho da linha do DBGrid e que também ajusta a coluna automaticamente de acordo com o tamanho da tela. Para quem faz o nosso curso de nota fiscal eletrônica, que fica lá na área de membros, se você desejar, basta filiar a aula de membros que você já vai ter acesso ao curso de nota fiscal eletrônica. Eles têm acesso a essa função aqui, que é o PRC ajustar colunas do grid e o PRC ajusta o tamanho da linha do DBGrid, tá? Eu não vou mostrar aqui porque ela faz parte do nosso curso. Então, para quem tiver interesse, basta se filiar à seção de membros que vai ter acesso a essas funções. Ela vai basicamente pegar toda a área útil do DBGrid aqui e utilizar para a tabela. Para elas funcionarem corretamente, eu vou fazer uma alteração aqui no nosso layout. Vou pegar o conteúdo desse label e vou jogar ele aqui junto com esse outro label aqui, tá? E mudar a posição, o alinhamento do DBGrid aqui, ó. Ele está ao top, eu vou colocar ao client, tá? Quem não for ajustar a linha e o tamanho da coluna não precisa fazer essa alteração. E aí depois eu vou selecionar aqui o EDT consulta, nosso edit que recebe o que deve ser consultado, e vou deixar ele uppercase para ficar tudo maiúsculo, para ficar no padrão. Compilando, eu venho aqui no funcionário, se eu der um enter, ele vai ter redimensionado a nossa linha, o tamanho da nossa coluna, pegando toda a tela, e aqui eu posso testar quantas consultas eu quiser, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, clicar um texto aleatório, ele tenta buscar esse texto. Então nossa consulta já está funcionando corretamente. A gente vai parar por aqui, continuar na próxima aula. Não esquece de deixar o like, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.